Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a história e a evolução dos computadores, desde os primeiros dispositivos de cálculo até os modernos smartphones e supercomputadores. Você sabia que o primeiro computador digital eletrônico de grande escala do mundo foi criado em 1946 e tinha quase 18.000 válvulas? E que hoje em dia existem computadores quânticos que podem realizar operações muito mais complexas e rápidas do que os computadores convencionais. Então, fique ligado e acompanhe essa incrível jornada pela tecnologia da computação. A palavra computador vem do verbo computar, que significa calcular. Portanto, podemos dizer que a origem dos computadores está relacionada com a necessidade humana de contar e realizar operações matemáticas. Uma das primeiras máquinas de computar foi o ábaco, um instrumento mecânico de origem chinesa criado no século V a.C. O ábaco é considerado o primeiro computador, pois é capaz de realizar operações algébricas simples, como soma, subtração, multiplicação e divisão. No século XVII, surgiram as primeiras máquinas de calcular automáticas, que usavam engrenagens e rodas dentadas para efetuar os cálculos. Um dos inventores dessas máquinas foi o matemático francês Blaise Pascal, que criou a Pascalina, uma calculadora mecânica que podia somar e subtrair números de até 8 dígitos. Outro inventor foi o matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, que aperfeiçoou a Pascalina e criou a primeira máquina capaz de multiplicar, dividir e extrair raízes quadradas. Leibniz também desenvolveu o primeiro sistema de numeração binário moderno, que é a base da lógica dos computadores atuais. No século XIX, o matemático inglês Charles Babbage projetou uma máquina analítica, que seria o primeiro computador programável da história. A máquina analítica de Babbage era composta por 4 partes: o moinho, que era o processador, a loja, que era a memória, o leitor, que era o dispositivo de entrada, e o impressor, que era o dispositivo de saída. A máquina analítica podia realizar qualquer tipo de cálculo, desde que fosse fornecido um conjunto de instruções, chamado de programa. Essas instruções eram inseridas na máquina por meio de cartões perfurados, que eram uma forma de armazenar dados. A máquina analítica nunca foi construída por completo, mas é considerada a precursora dos computadores modernos. A primeira geração de computadores surgiu em torno de 1940 e durou até 1956. O funcionamento desses computadores era baseado em válvulas termiônicas, que eram componentes eletrônicos em forma de lâmpada, responsáveis por amplificar ou modificar um sinal elétrico. O primeiro computador dessa geração foi o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, que foi criado em 1946 pelos engenheiros John Presper Eckert e John William Auchly. O ENIAC tinha quase 18.000 válvulas, ocupava uma área de 167 metros quadrados e pesava cerca de 30 toneladas. Ele era capaz de realizar 5.000 operações por segundo, mas só podia executar uma tarefa por vez. O ENIAC foi usado para fins militares, como calcular trajetórias de projéteis e testar bombas atômicas. Outros computadores de primeira geração foram o UNIVAC e Universal Automatic Computer, que foi o primeiro computador comercial da história, lançado em 1951, o EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, que foi o primeiro computador a usar o conceito de programa armazenado, ou seja, o programa e os dados ficavam na mesma memória, e o IBM 701, que foi o primeiro computador produzido em larga escala pela IBM, em 1952. Os computadores de primeira geração eram programados em linguagem de máquina, que é uma linguagem de baixo nível, composta por sequências de 0 e 1. A entrada e a saída dos dados eram feitas por meio de cartões perfurados, fitas magnéticas ou painéis de interruptores. A segunda geração de computadores surgiu em 1956 e durou até 1963. O avanço dessa geração foi a substituição das válvulas termiônicas por transistores, que são componentes eletrônicos capazes de amplificar, controlar ou comutar sinais elétricos. Os transistores foram inventados em 1947 pelos físicos John Barry, Walter Brattain e William Shockley, que receberam o Prêmio Nobel de Física em 1956 por essa descoberta. Os transistores permitiram a redução do tamanho, do consumo de energia e do custo dos computadores, além de aumentar a velocidade, a confiabilidade e a capacidade de memória.
Os computadores de segunda geração podiam realizar dezenas de milhares de operações por segundo e podiam executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Alguns exemplos de computadores de segunda geração são o IBM 1401, que foi o primeiro computador a usar caracteres alfanuméricos, em 1959, o PDP-1, Programmed Data Processor, que foi o primeiro computador interativo, em 1960, e o Atlas Automatic Computing Engine, que foi o primeiro computador a usar memória virtual, em 1962. Os computadores de segunda geração foram programados em linguagem de montagem, que é uma linguagem de baixo nível, composta por símbolos mnemônicos que representam as instruções de máquina. A entrada e a saída dos dados eram feitas por meio de dispositivos periféricos, como teclados, monitores, impressoras e discos magnéticos. A terceira geração de computadores surgiu em 1964 e durou até 1971. O progresso dessa geração foi a introdução dos circuitos integrados, que são conjuntos de transistores e outros componentes eletrônicos miniaturizados e interligados em uma única pastilha de silício, chamada de chip. Os circuitos integrados foram inventados em 1958 pelo engenheiro Jack Kilby, que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 2000 por essa invenção. Os circuitos integrados possibilitaram a redução ainda maior do tamanho, do consumo de energia e do custo dos computadores, além de aumentar ainda mais a velocidade, a confiabilidade e a capacidade de memória. Os computadores de terceira geração podiam realizar milhões de operações por segundo e podiam executar várias tarefas simultaneamente. Alguns exemplos de computadores de terceira geração são o IBM 360, que foi o primeiro computador a usar uma arquitetura de hardware padronizada, em 1964, o Univac 1108, que foi o primeiro computador a usar um sistema operacional multiprogramado, em 1965, e o DEC PDP-8, que foi o primeiro computador comercial de pequeno porte, em 1965. Os computadores de terceira geração foram programados em linguagens de alto nível, que são linguagens de programação mais próximas da linguagem humana, como COBOL, Fortran, Pascal e BASIC. A entrada e a saída dos dados eram feitas por meio de dispositivos periféricos, como teclados, monitores, impressoras e discos magnéticos. A quarta geração de computadores surgiu em 1971 e se estende até os dias de hoje. O avanço dessa geração foi a criação dos microprocessadores, que são circuitos integrados que contêm todos os elementos essenciais de um computador, como a unidade central de processamento, CPU, a memória e os registradores, em um único chip. Os microprocessadores foram inventados em 1971 pelos engenheiros Federico Fagin, Tedjoff e Stan Mazur, que trabalhavam na empresa Intel. O primeiro microprocessador foi o Intel 4004. Que tinha uma capacidade de processamento de 4 bits e uma frequência de 740 kHz. Ele foi usado em calculadoras, relógios e outros dispositivos eletrônicos simples. O microprocessador permitiu a miniaturização e a popularização dos computadores pessoais, que são computadores de uso individual, portátil e acessível. Os computadores pessoais revolucionaram a informática, a comunicação, a educação, o entretenimento e a sociedade em geral. Alguns exemplos de computadores pessoais de quarta geração são o Altair 8800, que foi o primeiro computador pessoal comercializado em forma de kit, em 1975, o Apple II, que foi o primeiro computador pessoal de sucesso, lançado em 1977 pela empresa fundada por Steve Jobs e Steve Wozniak, o IBM PC, que foi o primeiro computador pessoal padronizado, lançado em 1981 pela IBM, e o Macintosh, que foi o primeiro computador pessoal a usar uma interface gráfica e um mouse, lançado em 1984 pela Apple. Os computadores pessoais de quarta geração foram programados em linguagens de alto nível, como C, Java, Python e Ruby. A entrada e a saída dos dados eram feitas por meio de dispositivos periféricos, como teclados, mouses, monitores, impressoras, discos rígidos e CDs. A quinta geração de computadores é uma projeção para o futuro da computação, que envolve o desenvolvimento de novas tecnologias, como a inteligência artificial, a computação paralela, a computação distribuída, a computação em nuvem, a computação quântica e a computação biológica.
A inteligência artificial é a capacidade dos computadores de simular o raciocínio, a aprendizagem e a criatividade humanas. A computação paralela é a capacidade dos computadores de executar várias tarefas ao mesmo tempo, usando vários processadores ou núcleos. A computação distribuída é a capacidade dos computadores de se comunicar e compartilhar recursos em uma rede. A computação em nuvem é a capacidade dos computadores de armazenar e processar dados em servidores remotos, acessíveis pela internet. A computação quântica é a capacidade dos computadores de usar os princípios da mecânica quântica para realizar operações muito mais rápidas e complexas do que os computadores convencionais. A computação biológica é a capacidade dos computadores de usar materiais orgânicos, como o DNA, para armazenar e processar dados. Alguns exemplos de computadores de quinta geração são o Google Brain, que é um projeto de pesquisa em inteligência artificial, iniciado em 2011 pelo Google, o Watson, que é um sistema de computação cognitiva, capaz de responder perguntas em linguagem natural, desenvolvido pela IBM em 2011, o D-Wave, que é o primeiro computador quântico comercial, lançado em 2011 pela empresa canadense D-Wave Systems, e o DNA Sotorage, que é um método de armazenamento de dados em moléculas de DNA, desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Washington e da Microsoft em 2016. Os computadores de quinta geração são programados em linguagens de alto nível, como Python, R, MATLAB e Hashtag. A entrada e a saída dos dados são feitas por meio de dispositivos periféricos, como teclados, mouses, monitores, impressoras, discos rígidos e pendrives. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre a história e a evolução dos computadores. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre essa fascinante área da tecnologia. Se vocês gostaram, deixem o seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima!